Olá, sejam bem-vindos ao programa Ciência e Fé da Igreja Cristã Maranata. Saúdo a todos que estão nos acompanhando com a paz do Senhor Jesus. E neste episódio nós vamos tratar a respeito do tema que é o relativismo acadêmico. Nós vamos ter uma série de episódios que vão seguir essa temática e abordaremos muito não apenas sobre o tema em si, mas a palavra de Deus como a verdade absoluta para a vida do servo de Deus. Estamos aqui para falar sobre esse assunto com o pastor Tiago Costa, paz do Senhor. Pai do Senhor, Pai dos seus irmãos que estão nos assistindo, para nós é uma benção estar aqui. Maravilha, muito bom. E dizer também para todos que estão nos assistindo, nós teremos algumas interações com outros pastores que pertencem ao grupo Ciência e Fé, que vão dialogar conosco a respeito deste tema, que é um tema tão importante. Vamos lá, pastor Tiago? Amém. Olha, vamos começar lendo um texto base que está no Evangelho de João, no capítulo 8, verso 32, que nos diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De uma certa forma, né, pastor Tiago, em alguns episódios anteriores, foi falado um pouco a respeito do relativismo. E a gente sabe que a sociedade, o relativismo está impregnado na sociedade. Hoje nós vamos abordar um pouco do ponto de vista acadêmico, como que as academias elas lidam com diversos temas. Mas ao mesmo tempo aqui é importante a gente salientar que é impossível relativizar a palavra. Sim. Que a palavra ela provém do Senhor, foi o Senhor que a estabeleceu. E o próprio Senhor Jesus aqui nas Escrituras, ele vai apresentar essa palavra como a verdade. E é interessante que ele nos convida a conhecer essa verdade. Portanto, não é uma verdade que pode ser relativizada. Sim. É a verdade absoluta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque, na realidade, a Bíblia ela pode fazer algo que nenhum outro livro pode fazer, que é entrar no coração do homem, não apenas proporcionar a libertação, mas fazer com que o homem entenda a essência de Deus e o valor da bênção da salvação. Maravilha. Isso é extraordinário para nós. Mas aqui já, pastor Tiago, quando a gente fala de relativismo, há coisas que nós podemos dizer que são negativas, mas também há alguns aspectos positivos, não é isso, a respeito desse tema? Quando a gente pega o ponto de vista acadêmico, quando a gente fala do relativismo acadêmico e essa contestação das coisas, isso é importante do ponto de vista científico. Porque à medida que nós vamos entendendo o processo científico, o método científico, nós vamos ver que surge uma teoria e essa teoria ela precisa ser verificável e ela precisa ser até, em algum momento, refutada Sim. ou contestada, entendeu? Para que nós possamos ou comprová-la ou até mesmo dizer assim, não, isso aí não tem base científica, base acadêmica. Isso é importante na vida acadêmica, essa contestação de evidências científicas, né? Eu consegui provar a relatividade. Vamos comprovar se é verdade mesmo? Aí comprova, não, realmente está certo. Ou então, não, isso está errado por causa disso, disso. Isso faz com que nós, do ponto de vista social, do ponto de vista científico, vamos crescendo no conhecimento científico. Só que quando eu pego esse conceito e trago para as coisas que são absolutas, que são a palavra de Deus, isso se torna muito prejudicial. Sim. Isso nós vamos ver como que a academia trata isso e não é, esse ponto de vista acadêmico não é bom. Exato. Isso é um cuidado que todos precisamos ter. E eu até diria, até para você que está nos assistindo, é interessante este conteúdo, ele ser compartilhado. Até mesmo como uma forma de evangelização. Você conhece um professor universitário, você conhece um estudante universitário, ou até mesmo da educação básica. Envie esse link, compartilhe. É importante para que todos possam ter acesso àquilo que é a verdade absoluta, é a palavra do Senhor, e que nós vamos discorrer ao longo deste episódio. Olha, pastor Tiago, tem um convidado que nós vamos chamar agora, que é o pastor Alexandre Paulino. Eu acho que ele pode falar um pouquinho mais a respeito desse aspecto do relativismo acadêmico, até mesmo porque o pastor Alexandre Paulino, ele é professor universitário lá na Universidade do Estado de Santa Catarina, e ele vai trazer algumas contribuições nesse sentido, fazendo uma relação com a palavra do Senhor.
A paz do Senhor a todos os nossos irmãos, aqueles que estão acompanhando este programa. E esse assunto ele é muito importante, muito relevante para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento espiritual, né? Dentro desse tema que nós estamos tratando, que é o de relativismo acadêmico, e também o tema sobre inerrância bíblica. O relativismo acadêmico, ele aborda um conceito geral de tudo aquilo que são as teorias, as ideias, que são relacionadas ao tempo em que nós estamos vivendo. Nós vemos, por exemplo, algumas ideias, por exemplo, que foram trazidas, né, por diferentes tipos de pessoas, como a ideia do geocentrismo, em que 150 anos ali depois de Cristo, né, surgiu essas ideias, essa teoria de que a Terra era o centro do universo. Aí depois, lá no século XVI, já em 1530, surgiu a teoria do heliocentrismo, né, mostrando que o Sol era o centro do universo. Então, o que a gente percebe com tudo isso? Percebe que o relativismo acadêmico ele vai mudando e se adaptando com as realidades sociais dentro do tempo em que nós estamos vivendo. E elas mudam com o tempo, né? Por isso que nós trazemos isso como relativismo. E o avanço da ciência, propriamente dito, acaba que também por ir alterando as ideias, os conceitos, trazendo inovações. Inclusive o avanço da ciência é profetizado na Bíblia pelo profeta Daniel. Quando nós lemos em Daniel 12, no verso 4, a gente lê o seguinte texto: "E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo", que são os tempos em que nós estamos vivendo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Então, o próprio avanço da ciência torna os ensinos acadêmicos, torna muitas vezes o tempo algo relativo, né? Algo temporal. Porém, a palavra de Deus fala de um projeto que Deus tem, de um Deus que é eterno, né? De um Deus que é imutável. Até o próprio Salmo 90 diz isso, né? Que Deus ele é de eternidade a eternidade. E tem um outro texto muito interessante que a gente lê em Malaquias, no capítulo 3, verso 6, que diz o seguinte: "Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos." Então Deus ele é imutável, Deus ele é absoluto, o projeto de Deus é imutável, né? E o projeto de Deus é que não nos faz sermos consumidos por muitas vezes uma carga de informação, uma carga de teoria, uma carga de ideias que surgem com o passar dos anos, com o avanço da ciência, porque o projeto de Deus não muda, ele é um projeto de salvação, ele é um projeto fundamentado na fé. Por isso que o livro de Hebreus 11:1 diz assim, que a fé ele é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, né? Então a fé ela é o fundamento da vida do cristão. Não é aquilo que muitas vezes são as ideias humanas, as teorias humanas, mas a fé ela é o fundamento, é aquilo que nos dá a base, é aquilo que sustenta a nossa vida. E ela é a prova daquilo que não se vê, porque a fé ela não se vê, mas ela se sente, porque ela é uma ação do Espírito Santo na nossa vida que veio da eternidade. Até o próprio livro de Efésios, capítulo 2, verso 8, diz assim, que pela graça sois salvos por meio da fé. Então a fé é o que sustenta a graça salvadora de Deus na nossa vida. Quando a gente fala desse projeto que está na Bíblia, a gente vê que a Bíblia ela é inerrante, ela não erra, né? Aquilo que Deus fala, ele cumpre, né? Aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra, nós estamos vivenciando nos nossos dias. Nós vemos lá em Gênesis, por exemplo, no capítulo 1, verso 16, que Deus fala de dois grandes luminares, o Sol e a Lua, que até o século XX considerava-se que eles eram inclusive astros de mesmo tamanho. Porém, comprovou-se ali que pela própria ciência que o Sol é muito maior. Então, aquilo que é do homem, aquilo que é deste tempo, aquilo que é desta vida, ele é passageiro, ele é mutável, ele é temporal, mas o projeto de Deus ele não muda. E o projeto de Deus
ele está na nossa vida pela fé que o Espírito Santo age no nosso coração. O Senhor disse lá em João 20, 29, né? O Senhor usa uma palavra muito interessante para Tomé. Bem-aventurado os que não viram e creram. Então, esse é o projeto de Deus para nós. É o projeto baseado na fé, é o que fundamenta a nossa vida acadêmica, a nossa vida profissional, a nossa vida pessoal, a nossa vida familiar e a nossa vida espiritual na presença do Senhor. Muito bem, obrigado pela participação, pastor Alexandre. O pastor Alexandre abordou alguns pontos bem interessantes aqui, e é sempre bom nós lembrarmos, porque um mesmo tema, ele pode ser interpretado de diferentes maneiras, né? Por diferentes povos, por exemplo. Sim. A gente traz um tema qualquer, por exemplo, a colonização. Se a gente pergunta sobre a colonização para um europeu, a colonização da América do Sul, um espanhol, um português, talvez ele tenha uma dimensão sobre esse tema positiva. Foi um descobrimento de algo importante, né? Talvez ter matéria-prima, tipos de alimentos que nós não tínhamos acesso, passamos a ter quando foi descoberto a América do Sul, por exemplo. Mas se a gente for fazer a mesma pergunta para o colonizado, no caso um indígena, alguém que foi explorado, a visão dele vai ser bem negativa a respeito desse tema. Sim. Ele vai falar, eu fui explorado, onde eu vivi foi destruído, eu perdi minha liberdade. Sobre o mesmo tema, temos perspectivas diferentes. Sim. Ao mesmo tempo, quando a gente pega padrões morais, é a mesma coisa. Aspectos morais dentro de uma sociedade pode ser considerado determinadas coisas, em outra sociedade outras. O que é certo em um lugar, muitas vezes é entendido como errado em outro lugar e vice-versa. Quando nós trazemos tudo isso para a palavra do Senhor, isso já não se encaixa. Porque a Bíblia, ela é absoluta. E Deus, Ele não escreveu para um povo específico, não foi para uma cultura específica. A palavra do Senhor, ela foi descrita para toda a humanidade, para todos nós. Então, aquilo que o Senhor, aquilo que é descrito na Bíblia, é para que todos nós tivéssemos alcance dela, né? Então, não independe da cultura de alguém, depende da vontade de alguém, do conhecimento que alguém tenha, mas é a vontade do Senhor em falar conosco. Mas, pastor Tiago, quando a gente entra na academia, há alguns personagens que são tratados, são discutidos, e são até mesmo discutíveis a existência deles, né? Eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre isso, fazendo a relação com a palavra. Quando a gente volta para falar assim novamente sobre essa questão do relativismo acadêmico, você vai pegar personagens históricos, principalmente da filosofia, da matemática, mais lá antiga, né, dos primeiros ali. Você vai pegar Sócrates, Pitágoras, Platão, Aristóteles, toda essa turma aí mais antiga, você vai ver poucas coisas relacionadas com a existência deles. Principalmente Sócrates e Pitágoras têm poucas referências, mas mesmo assim, do ponto de vista acadêmico, nós não temos dúvidas da existência. Mesmo tendo poucas referências externas. O que você tem de Sócrates, por exemplo? Tem a própria citação de Platão a Sócrates, né? Então, Pitágoras, são poucas as citações. Platão já tem bastante coisa, inclusive tem coisa que o próprio Platão escreveu, né? Mas, por exemplo, de Platão daquilo que ele escreveu, são 7 ou 8 cópias antigas, ao passo que o Novo Testamento, por exemplo, tem mais de 2, 3 mil cópias antigas, que nós estamos falando lá do primeiro século. Então, você vê que a academia ela considera esses personagens como personagens que existiram de fato. Mas só que quando você chega em personagens bíblicos, e aí principalmente os mais icônicos, né, que por exemplo, Davi, em um certo momento, questionava se Davi foi um rei. Isso só foi comprovado pela arqueologia, que depois achou a estela dizendo, olha, derrotei a casa de Davi, mostrando que Davi era considerado um rei na época. E aí quando você pega Jesus, muitos acadêmicos falam assim, não, será que Jesus realmente existiu? Será que Jesus foi realmente esse personagem que se fala na Bíblia? Ou ele teve
ali na Bíblia teve algo que foi superdimensionado acerca de Jesus? Será que ele realmente foi crucificado? Tem esses questionamentos. Exato. E esses questionamentos, eles são questionamentos, às vezes, acadêmicos, mas só que quando você vai pegar, por exemplo, as referências históricas acerca de Jesus, ela tem muito mais referências históricas acerca de Jesus Sim. do que os próprios filósofos anteriores. Você vai pegar, por exemplo, em Jesus, Tácito, que era um historiador romano, ele escreve para o imperador falando assim, olha, relata Cristo que foi executado por Pôncio Pilatos. Ele faz esse relato. Ele fala assim, olha, tem um Cristo que foi crucificado por Pôncio Pilatos. E ele não é nem judeu e nem cristão, né? Você tem Plínio jovem que descreve que os cristãos estavam cantando um louvor a Jesus, né? Louvor. Você tem, por exemplo, Flávio Josefo, que vai falar de Jesus, vai falar muito. E aí aqui de Flávio Josefo você já encontra, por exemplo, ele faz a citação da morte de Tiago, irmão de Jesus, e pouco tempo atrás foi encontrado o ossário de Tiago, escrito Tiago, irmão de Jesus. Então, você vai ver nas citações que vão mostrando a existência desse Jesus Sim. histórico, né? Então, Certo. se você olhar do ponto de vista acadêmico, você fala assim, não tem como nós falamos assim, não, Jesus não existiu. Sim, verdade. Do ponto de vista acadêmico, não tem como. Só que você vê como muitos usam duas pesos e duas medidas, né? Então, para os filósofos antigos, poucas citações, às vezes nenhuma, mas não, existiu, está lá. E para Jesus nós temos tantas citações e as pessoas falam assim, não, será que existiu mesmo? Será que Sim. ele foi crucificado? E aí nós vamos ver no texto da palavra a descrição e historiadores por fora que vão falando assim, não, olha, ele existiu, ele é assim. Né? Então, confirmando. E aí nós vamos pensar numa coisa. Então, se ele existiu historicamente, nós podemos comprovar pela história. Não estamos falando nem de Bíblia. Nós estamos falando assim de história mesmo. Nós podemos confirmar historicamente. Olha, ele existiu. Então, um Jesus histórico, você consegue confirmar. Mas e o Jesus ressuscitado? Uhum. Tem como nós confirmarmos isso? Como que Jesus, ele morreu? É confirmação histórica, foi crucificado, mas que ele ressuscitou, tem confirmação? Isso tem confirmação também histórica, porque os relatos mostram que ele ressuscitou, e Paulo ele faz um negócio que é interessante. Paulo ele coloca toda a nossa ideia de cristianismo sobre um aspecto. Se Jesus não ressuscitou, vã é a nossa fé, vã é a nossa pregação. Então, ele coloca tudo isso na ressurreição de Jesus. Mas tem como a gente comprovar isso hoje em dia? Tem, porque a palavra diz, olha, fazei prova de mim. Ou seja, fazei prova do Senhor, e veja que o Senhor é bom. Se nós provarmos o Senhor se revela para nós. E se revela como esse Jesus ressurreto, como esse Jesus glorificado. Maravilha. E aí nós temos uma experiência que passa a ser absoluta, que não está mais com referências históricas Sim. e acadêmicas, mas agora tem uma referência espiritual, tem uma referência eterna, que é o próprio Senhor Jesus se revelando na nossa vida. Isso aconteceu com Paulo também. Maravilha. Paulo no caminho para Damasco, né? Maravilha. Até essa sua descrição me fez lembrar de uma experiência de um jornalista, que ele era ateu, e ele sempre relativizou a palavra. E esse jornalista ele viveu na década, quando ele era ateu, na década de 70, início da década de 80, só que aconteceu o seguinte, a esposa dele se converteu. E aí ele sempre teve um receio disso, que para ele a Bíblia alienava as pessoas. Então ele sempre relativizava, era um ateu, um defensor do ateísmo. E aí ele fez o seguinte, depois que a esposa dele se converteu, ele pensou assim, olha, eu vou provar para ela que a Bíblia é incoerente. Então eu vou pesquisar, eu vou ler a Bíblia, mas eu vou fazer pesquisa. E ele foi, rapaz, ele entrevistou arqueólogos, historiadores, e cada vez mais que ele ia pesquisando a fundo, ao invés de encontrar incoerências, ele encontrava certezas. E isso foi sendo trabalhado no coração dele de alguma certa forma, que historicamente ele ficou num beco sem saída. Falou, olha, tudo que está aqui na Bíblia está correto. E a partir daí, Deus deu uma grande experiência para ele, ele também se converteu ao Senhor. É até uma história bem interessante, porque depois ele veio se tornar um pastor de uma outra denominação, mas que trouxe reflexos bem maravilhosos na vida dessa família, da esposa dele. E a gente vê essa experiência também nos nossos dias, né? E como Deus ele também deseja alcançar essas pessoas que aparentemente
nós não salvaríamos, né, pastor Tiago? Mas o lá Senhor alcança, né? não vê como nós vemos. Você pega, por exemplo, Lucas, o escritor, né, que ele escreveu o Evangelho de Lucas e Atos. Lucas, ele é rico em detalhes históricos, ele vai falar de locais, ele vai falar de questões políticas, ele vai falar de imperadores, ele vai falar de governantes, Exato. ele fala até do decreto para a questão da morte das crianças. Então ele vai fazer detalhes que, se você for fazer Sim. a referência histórica, você vai ver que bate completamente. Sim. É interessante que Lucas foi a pessoa que mais escreveu no Novo Testamento. Paulo tem muitas cartas, mas se você pegar escrito, palavra por palavra, Lucas foi quem escreveu mais. E ele faz um detalhamento rico Muito rico. de pessoas, de locais, Exato. de posições sociais. E isso aí é muito interessante, porque dá para você verificar muita coisa ali. Inclusive, esse jornalista fez essa pesquisa também, isso chamou muita atenção dele. Não apenas a questão da veracidade da existência de Jesus, que ele encontrou cerca de mais de 5.000 manuscritos falando da existência do Senhor Jesus, histórico, mas também do livro de Atos. Isso o deixou muito surpreso. Bem, vamos trazer aqui mais um convidado do Ciência e Fé, que é o pastor Fausto. O pastor Fausto também é professor universitário no ITA e ele também vai trazer uma contribuição dentro desse assunto. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sobre o relativismo acadêmico, é um assunto muito explorado, especialmente nas áreas das ciências humanas, na área das ciências humanas. Tem sido muito explorado esse termo, relativismo acadêmico, que vem a ser uma corrente de pensamento que afirma que não existem verdades universais absolutas, especialmente em questões morais, culturais e também religiosas. Segundo essa visão, o que é considerado verdade depende do contexto histórico, cultural ou social, ou seja, da evolução da sociedade. Entretanto, a Bíblia fundamenta claramente a existência de uma verdade absoluta. Não algo relativo ou subjetivo, mas uma verdade objetiva, uma verdade eterna e ancorada no próprio Deus, no próprio Senhor. Jesus ele fala lá em João 14, capítulo 14, versículo 6, ele fala que ele é a própria verdade absoluta. Quando ele fala, João 14, 6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não diz eu sou uma verdade, ou eu ensino verdade, mas ele fala eu sou a verdade. Isso indica que a verdade não é apenas uma ideia, não é uma opinião, ela é uma pessoa, o próprio Cristo. Fora dele, não há caminho para se chegar ao Pai. Jesus também fala, lá em João 8, 31 e 32, ele fala assim, disse, pois, Jesus aos judeus que nele creram, se vós permanecerdes em minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E no 32 fala assim, conhecereis a verdade vos libertará. Então, novamente, Jesus falando aqui acerca da verdade, não de uma verdade. Em João 17, 17, Jesus ali orando ao Pai, ele fala, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aqui ele ora ao Pai, afirmando que a palavra de Deus, as Escrituras, é a verdade, ou seja, corresponde à verdade. Não que contém verdades ou que é verdadeira em parte, mas que é a verdade. O relativismo acadêmico, então, ele propõe uma verdade que é flexível, enquanto a Bíblia afirma uma verdade que é absoluta, fundamentada no próprio Deus, no próprio Senhor. Muito bem, maravilha, obrigado, pastor Fausto, muito interessante essa contribuição, é muito bom, né, pastor Tiago, a gente ter a participação dos irmãos. Inclusive desses dois companheiros nossos, porque, por exemplo, o Fausto, ele é professor da pós-graduação do ITA. Isso. Você vê que é um profissional, assim, Sim. exemplar. Ele é coronel, né, da aeronáutica, e ele é pós-graduado, ele é professor da pós-graduação do ITA. O Paulino, que falou antes, ele é um dos 3 cientistas mais, assim, com mais referência, mais requisitado no que diz respeito ao estudo dele.
foi considerado um dos 3 cientistas que mais influenciou nos estudos. Então você vê que são 2 pessoas que têm, assim, propriedade para falar dos assuntos que nós estamos falando. Maravilha. Inclusive, o pastor Fausto tem mais uma contribuição a nos dar nesse programa. Com base na palavra de Deus, o que significaria, né, dizer que a Bíblia é inerrante? Primeiramente, a inerrância bíblica significa que a Bíblia, em seus textos originais, ela é isenta de erros em tudo aquilo que ela afirma. Sejam em questões espirituais, morais, históricas, questões de ciência ou outro assunto que ela trate. Ou seja, a Bíblia não erra porque Deus, seu autor, não erra. Olha o que nós encontramos na palavra do Senhor, no Salmo 19, versos 7 e 9. A lei do Senhor é perfeita, está no verso 7. Os juízos do Senhor são verdadeiros e também justos. Na sequência aqui, Salmos 19, versos 7 e 9, encontramos isso. Então, a lei do Senhor ela é perfeita. No Evangelho de João, no capítulo 10, no verso 35, a palavra fala assim, Jesus ele faz um comentário bem direto do Senhor Jesus ali. Ele fala assim, a Escritura não pode ser anulada. Então vejam que aqui o Senhor já deixa bem claro isso, que a Bíblia ela não erra, a Bíblia não traz erro, ela não pode ser anulada, ela não pode ser substituída. A Bíblia, meus irmãos, ela não contém erro em nenhuma de suas afirmações. Seja no contexto espiritual, histórico, científico e até geográfico, nós podemos encontrar isso também. Simplesmente porque a Bíblia é a palavra de Deus e Deus, o nosso Deus, ele não erra. Amém? Que o Senhor nos abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus. Maravilha, pastor Fausto. Olha, estamos aguardando a sua participação também nos estúdios aqui da Rádio Manaim. Pastor Tiago, olha, é um assunto bastante vasto. Nós vamos percorrer ainda nos próximos episódios sobre este tema, mas hoje o nosso tempo ele se extinguiu. A paz do Senhor. Pai do Senhor, Pai dos seus irmãos que nos acompanharam. Foi uma alegria estar aqui. Maravilha. E você que nos acompanhou em mais um episódio do programa Ciência e Fé, você tem a oportunidade de compartilhar esse conteúdo. Lá no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube tem uma playlist do Ciência e Fé. E este episódio está lá inserido também. Você pode compartilhar com seus amigos. Curta, comente, interaja conosco. Deus tem uma bênção a todos. A paz do Senhor Jesus.